Plim, plim. Plim, plim. Despertar. Despertar com o Mago. Terça e quinta, às 7h01 da manhã. E hoje o despertar é bem complexo, tema complexo. Qual a diferença de complexo, Giovanni, para complicado? Tudo aquilo que é complicado, você consegue deixar simples. Tudo aquilo que é complexo vai continuar sendo complexo. Tem uma estrutura toda, tem todo um processo que precisa ser encontrado uma forma de apresentar. E hoje eu vim apresentar para você como destravar um aprendiz para que ele possa chegar a mago, varinha preta. Porque o aprendiz ele recebe uma varinha branca e o mago da oratória ele recebe uma varinha preta. Como que eu saio de uma varinha branca para uma varinha preta na oratória? E aí você vai aprender a falar de forma clara, extremamente clara, persuasivo e com espiritualidade. Como que eu sou um cara que eu consigo subir no palco e eu consigo fazer uma apresentação de 10 minutos, de 30, 40 minutos ou passar um dia inteiro dando aula. Como inúmeras vezes eu já fiz. Como que eu saio da minha sala e dizem assim, Giovanni, a TV está lá fora e quer falar com você. Como que eu levanto, vou até o repórter, o apresentador e vou falar com ele. E pergunto se é ao vivo ou se é gravado. Giovanni, a rádio quer entrevistar você. Tudo bem? Daí eu vou lá na rádio e vou fazer uma fala. Vou participar de uma entrevista. Como que eu reúno a minha equipe e eu vou lá e faço uma fala com a minha equipe e a minha equipe que está desanimada, ela começa a marchar. Como que eu vou lá e falo com a minha equipe e a minha equipe não alcança resultados e nós começamos a alcançar resultado. Mas como que eu pego um aprendiz e levo ele a mago da oratória? É mais que um curso, é um treinamento. Eu tenho que pegar na mão e passo a passo e levando ele até ele se tornar um mago varinha preta. Então não adianta dizer, que nem tá cheio de vídeo aí na internet que diz assim, como controlar o medo de falar em público. Eu assisti já dezenas de vídeos de como controlar o medo de falar em público. Tem alguns que dizem que consegue controlar o seu medo em 40 segundos. É verdade. Procura lá no YouTube. Se você tem medo de falar em público, vai lá no YouTube, procura ali depois, tá cheio de vídeo aí que diz como parar de falar, como parar de ter medo de falar em público. E aí eu sou um cara que estudo a oratória, eu estudo a engenharia humana, o cérebro, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, e eu sei como que você se sente sendo um aprendiz. Eu sei como que você se sente, sabe por que eu disse sente? Porque eu sei o que você pensa e como você pensa, você sente. Pensamento é corpo, sentimento é corpo, pensamento é cérebro. Então, pensamento é cérebro, sentimento é corpo. Então eu sei como você se sente, travado, com medo. E aí eu anotei aqui 10 travas de um aprendiz. 10 travas de por que um aprendiz ele não consegue falar em público. Aí eu coloquei aqui numa linha, tá aqui, vários conteúdos. Tá aqui conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. Por que, Giovanni? Porque é um tema complexo.
E como que eu trabalho tema complexo? E aí eu já quero que você que me assiste aqui e você que me acompanha, então, ó, deixa eu fazer aqui, ó. Ô, Maurício, Gislaine, Miguel, ó, dá um toque aí no aviãozinho. Vamos convidar as pessoas aí do Instagram, vamos convidar eles para estarem conosco, porque é uma aula bem importante. Toque no aviãozinho e convida para que o algoritmo do Instagram leve essa mensagem para mais gente. Por quê? Porque eu vou mostrar para você um tema complexo. E como que eu ensino um tema complexo? Então, eu como professor, como gestor, como uma proposta de mago da oratória, como que eu trabalho um tema complexo e ajudar você que é um aprendiz a destravar para falar em público. Então eu coloquei aqui, numa folha eu coloquei as 10 principais travas, ó. Eu selecionei as 10 principais travas que eu entendo que o aprendiz tem. Coloquei 7 chaves para destravar. Coloquei aqui numa folha o perfil do aprendiz e o perfil do mago. E eu coloquei aqui também, ó, 3 ferramentas. Então eu vou chamar de ferramentas da oratória e 5 propósitos da comunicação que um aprendiz ele precisa conhecer para entender como que ele divide esse tema complexo e ele sai daqui. E você sai daqui com um conhecimento que vai ajudar você a destravar. E como que um mago da oratória, ele consegue, a partir do momento que recebe uma varinha preta, ele consegue subir no palco e dominar o palco. Tenta imaginar o seguinte: se você for ensinar uma pessoa a andar de bicicleta, se você for ensinar para ele uma arte, se você for ensinar para ele um instrumento, é muito parecido com ensinar a ele também oratória. Porque oratória é uma ferramenta, é uma habilidade, é uma competência. Então, sendo uma ferramenta, uma habilidade e uma competência da comunicação, que eu adquiro isso e eu vou aperfeiçoando, significa que eu preciso primeiro ter o conhecimento, aprender, depois eu preciso colocar em prática e aí eu vou alcançar os resultados. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, a primeira coisa do nosso despertar do mago hoje, que tem 3 ferramentas que são estratégicas para você aprender. Então você tem que aprender essas 3 ferramentas. E eu ajudo o aprendiz a ir de passo a passo até ele chegar a mago, varinha preta. Então a primeira coisa que você precisa aprender é que tem 3 ferramentas. Anota aí no seu caderninho. Já pegue um caderninho e coloque aí. A primeira coisa é essas 3 ferramentas. PVC. Se você me acompanha aqui, você já viu eu falar sobre isso. Se é a primeira vez que você está aqui, as 3 ferramentas da oratória é PVC. É a palavra. Então, o que eu vou dizer? A mensagem. A palavra é a mensagem. O que eu vou dizer? O que eu vou apresentar, qual a história que eu vou contar, como que eu organizo a estrutura das palavras, da mensagem que eu vou dizer. A segunda ferramenta é a voz, então ó, P a palavra, V é a voz, e a terceira ferramenta é o corpo, como que eu uso o meu corpo, a minha cabeça, a minha postura, meus olhos, o meu rosto. Então, como que eu uso essas 3 ferramentas? Essa é a primeira coisa. Então, eu sabendo isso, eu já tenho uma parte da estrutura do conhecimento que é necessário para mim destravar. Depois eu vou mostrar uma série de travas aqui, você vai ver que isso vai ter lógica daí que eu estou dizendo para você. Então, as 3 ferramentas, isso é importante. A segunda informação importante, qual o propósito da sua comunicação? Então, eu já sei que tem a palavra, que tem a voz e que tem o corpo. Agora eu preciso saber qual o motivo da minha fala. Qual o propósito da minha fala? Tem que ter um propósito sempre.
Tem 5 propósitos a comunicação. Ensinar, anota aí, ensinar, informar, motivar, entreter e convencer. Ó, então, tem 3 ferramentas e tem 5 propósitos. Quando você sabe isso, já é uma grande ajuda para você começar a pensar na estrutura para começar a destravar. Então, você sabe que você vai ter que organizar a sua estrutura da fala, que são as palavras. Você sabe que vai ter que usar os recursos da voz. E você sabe que vai ter que usar os recursos do seu corpo. Vai ter que levantar e vai ter que ir lá na frente. Quando chegar lá na frente, você vai ter que saber o que fazer com as suas palavras, como usar a sua voz e como usar seu corpo. Então, isso são habilidades que você aprende, são ferramentas. E aí eu já sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar, eu vou dar uma aula. Ó, eu estou vindo aqui hoje para você, eu estou trazendo ensinamento. Então, a minha proposta do Despertar com o Mago na terça e quinta, 7h01 da manhã, é ensinar. Então, eu vim aqui ensinar você, que é aprendiz, a se tornar um mago da oratória Varinha Preta. Então, você está aprendendo conhecimento com quem já viveu essa experiência há mais de 30 anos, fazendo palestra em vários lugares do Brasil, dando aulas em vários lugares, sendo professor de MBA, dando aula das 8 da manhã até as 6 da tarde, num sábado, trabalhando com uma equipe de mais de 3.500 colaboradores, tendo uma equipe com mais de 20 líderes com cargos de direção geral, tendo mais de 50 equipamentos, que eu era gestor desses equipamentos, que tinha que trabalhar a equipe, trabalhar a estrutura, resultados. Então, ensinar. Estou aqui ensinando você. Mas eu posso, em algum momento, informar. Então, eu vou informar, eu vou levar para a minha equipe, vou levar para as pessoas uma informação, eu vou motivar uma equipe que está desmotivada, que não está alcançando resultado, que não está agindo. Eu vou entreter, eu vou fazer algumas dinâmicas, fazer algumas atividades, eu vou entreter um determinado grupo, ou eu vou convencer. O que é convencer, Giovanni? Você vai, por exemplo, participar de um processo seletivo. E você vai ter que convencer o entrevistador que você é a melhor opção que ele tem na vaga de emprego. Eu vou ter que convencer alguém, eu vou ter que ir lá na empresa e vou oferecer um produto. E eu vou ter que mostrar para essa pessoa que eu estou mostrando que o meu produto é a melhor opção que ele tem. Eu vou ter que dizer para a pessoa que em vez dela comprar um smartphone, ela vai comprar um iPhone. Por que ela vai investir 4, 5, 8, 10 mil no iPhone se dá para comprar um smartphone por 2 mil? Convencer. Eu vou convencer a pessoa a comprar uma camisa que custa R$200, em vez de uma camisa que custa 80. Por que ela vai comprar uma de 300? Convencer. Convencer. Qual é o propósito da sua comunicação? Então, quando você sabe que tem 5 propósitos, e quando que você sabe que tem 3 ferramentas, isso é a primeira coisa que você precisa saber. Então, eu já tirei um papelzinho aqui da aula. Entendeu? Então, estou separando um tema que é complexo em várias partes, pequenas partes. Essa foi uma parte que eu já posso encerrar da atividade. Segunda informação que eu vou trazer para você. 10 travas. Agora uma outra informação, uma segunda parte. Então, ao mesmo tempo que eu estou ensinando você a destravar, eu estou ensinando você a explicar, ensinar, falar temas complexos dividido em pequenas partes. Para que você entenda, falando de forma clara, persuasiva e com espiritualidade. Por que espiritualidade, Giovanni? Porque o meu propósito é transformar vidas pelo poder da oratória, levando boas novas até os confins da terra. O que é boas novas? Ajudar você a alcançar os seus resultados. Ajudar você a sair, daí eu vou mostrar para você aqui. Qual a diferença de um aprendiz para um mago?
Por que que um aprendiz muitas vezes é pobre e por que que o mago ele é próspero. Vou mostrar isso para você também. Agora a segunda parte da informação da aula hoje. 10 principais travas. Anota aí e vamos ver qual dessas 10 você tem. Se você tivesse que colocar de 0 a 10, então ó, depois você volta aí, esse vídeo vai ficar aí no IGTV do Instagram e vai ficar lá no meu canal do YouTube, Os Segredos do Oratório. Você coloca lá, Giovanni de Souza, Mago do Oratório. Só coloca lá no YouTube, Mago do Oratório, tem um monte de vídeo lá, tem uma dezena de aulas que eu já dei lá. Então vai lá no meu canal do YouTube e me segue lá no canal também, lá do YouTube. Coloca lá, Mago do Oratório, você vai ver que vai aparecer uma quantidade de vídeos que já estão gravados. Então eu quero que você coloque agora aí, são 10 travas. Você precisa saber quais dessas travas você tem. E quais dessas traves nós vamos aprender como gerenciar, como controlar, como ter uma chave para elas. A primeira chave, medo de falhar. Qual a intensidade que você tem com relação ao medo de falhar? Coloca aí, de 0 a 10. Ah, Giovanni, eu não tenho medo de falhar. 0. Ah, Giovanni, eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de chegar lá na frente e dar tudo errado. Eu tenho medo de chegar lá na frente e não saber como fazer. Eu tenho medo de chegar lá na frente e dar um branco. Eu tenho medo, Giovanni, de chegar lá na frente e ficar não sabendo o que fazer e todo mundo me olhando. E aí eu vou ser criticado. Então, medo de falhar, de 0 a 10. Quanto você tem? Coloca aí também. Coloca aí no comentário. Quanto você tem? Segundo, o quanto você tem o medo da crítica. De 0 a 10, quanto que você tem de medo da crítica. São travas. Isso são travas que deixam você travado. De 0 a 10, quanto que você tem de timidez. Você é uma pessoa que diz assim, eu sou tímido. De 0 a 10, quanto que você é tímido. Falta de confiança, inseguro. Quanto que você é de 0 a 10 inseguro? Agora de 0 a 10, quanto em você tem de autossabotagem? É quanto que você diz que você não consegue, que você não pode, que para você tudo dá errado, que está muito difícil, que você tem dificuldade. Quanto que você autossabota em você de 0 a 10? 7, vergonha. Quanto em você que você tem que é vergonha? Quanto que você tem de 0 a 10 de vergonha, de se apresentar, de ir lá na frente, de se expor? 8, não sabe organizar a fala. Essa é uma outra trava. Eu não sei organizar a minha fala. Então, quanto de 0 a 10 você não sabe organizar a sua fala? 9. Quanto que você tem de frio na barriga? Quando você tem que falar, as pessoas dizem assim, Giovanni, é você que vai falar hoje. Hã? Quanto que você tem de 0 a 10 de frio na barriga? E 10. Quanto que você tem de desânimo e carência? Que você é uma pessoa que sente que tem carência e é desanimada, de 0 a 10. Mais uma parte. As 10 travas. Agora eu vou mostrar para você qual que é a diferença de um aprendiz para um mago. E eu vou colocar aqui 7 forças. 7 forças para vencer essas 10 travas. Quais são as 7 forças de um mago do oratório que você precisa ter, que você precisa adquirir? E a partir do momento que você adquire essas forças, essas chaves, as coisas começam a mudar para você e você começa a gerar autoridade, confiança. Qual a primeira, Giovanni? A primeira coisa que eu ensino no meu treinamento, por isso que eu chamo de treinamento, porque treinamento é diferente de curso. Curso, eu ensino você isso, ó. Eu ensino, ó, curso. O que é um curso? Tem 3 ferramentas da oratória: palavra, voz e corpo. E eu ajudo você, então, como que estrutura a fala,
como que eu organizo e como que eu ensino você a trabalhar a voz, para não ficar voz mono, para você falar mais alto, mais baixo, mais rápido, mais lento, enfatizar a pausa, o corpo. Isso é curso. 5 propósitos da comunicação: ensinar, informar, motivar, entreter, convencer. Isso é curso. E o que é treinamento, Giovanni? É ficar aqui, ó, pegar você na mão, passo a passo, e mostrar para você que além disso, tem outras coisas que são importantes. E a primeira coisa que eu ensino, que eu ajudo, é você ter uma identidade. Quem é você? Plim, plim. É a primeira coisa que eu preciso saber. Quem é você? Aristóteles, lá na antiga Grécia, 400 anos antes de Cristo, antes dele dar o treinamento, antes dele ensinar, dar curso para os seus oradores, ele fazia uma busca da identidade. Quem é você? Quando que você nasceu? Essa é a primeira data importante. E a segunda data importante: por que você nasceu? O que você está fazendo aqui nessa terra? Qual a diferença de ser um ser espiritual, tendo uma experiência terrestre, ou um ser terrestre querendo ter uma experiência espiritual? É o contrário. Às vezes nós ficamos caçando uma experiência espiritual e nós somos o ser espiritual. E o que nós vamos fazer aqui é experiência terrestre. Então, a identidade é muito importante, você saber quem é você. A segunda coisa importante, a sua autoridade. A sua autoridade. Quais são os resultados que você já teve? Como que você faz mais, melhor, mais rápido e com menos recursos? A autoridade. Olha isso, anota aí. Como que você faz mais, melhor, mais rápido e com menos recurso? Plim, plim. Isso é autoridade. Quando eu consigo isso, eu tenho autoridade, eu consigo crescer na carreira, eu consigo alcançar resultados em qualquer lugar que eu for. 3, tem autoconfiança. Autoconfiança. O mago varinha preta, ele é uma pessoa autoconfiante. Como que eu tenho a habilidade interpessoal? Então é como me relacionar com as outras pessoas. Quais as habilidades que eu tenho para me relacionar com outras pessoas? Habilidade de comunicação, saber usar as palavras, a voz e o corpo. Habilidade de liderança, sair da fila dos liderados e entrar na fila dos líderes. Aprender a gerenciar o estresse e ter uma atitude que é aprender a agir, mesmo com medo, preocupação e dúvida. E aí eu coloquei aqui a diferença do aprendiz para o mago. Qual a principal diferença de um aprendiz varinha branca para um mago varinha preta? Qual a principal diferença? O drive. O drive. Eu quero que você anote aí a palavra drive. O que é drive, Giovanni? É a sua programação. Como você está programado. Você está programado para ter vergonha? Você está programado para ter medo da crítica? Você está programado para ser tímido? Você está programado para ter medo de falhar? Você está programado porque você não tem confiança? Você está programado porque você é inseguro? Você está programado para autossabotagem? Você está programado para não saber falar? Você está programado para não saber organizar a fala? Você está programado para ter um frio na barriga? Você está programado para o desânimo, para a vaidade, para a carência? Você está programado de forma errada. Como você está programado
de forma errada, tem um drive que precisa ser alterado. Clique e colocado um outro drive. E é isso que eu ajudo. Eu ajudo profissionais a irem de aprendiz a mago, primeiro mudando o drive. Como que eu mudo o drive? Quem é você? Sabe qual a diferença de um aprendiz? Mais uma diferença de um aprendiz para um mago? O aprendiz varinha branca, ele olha e enxerga no futuro a sua fala em público, a oratória, como um problema e uma ameaça. Então, tem um drive na cabeça do aprendiz que é falar em público é um problema. Falar em público é uma ameaça. Então, como você não é um robô, eu não dou curso. Porque se você fosse um robô, eu daria curso. Eu ia lá, programava o seu drive e fazia lá a programação no robozinho e você começava agora a fazer tudo certinho. Quando você vai lá, você fala assim, a mão assim, assim, a voz, você fala lento, daqui a pouquinho você fala rápido. Eu programo, você é um robô, plá, 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 e daí é beleza, robótica. Só que você não é um robô. Como você não é um robô, eu preciso ajudar você a tirar esse drive e dizer assim, ei, mas só que muitas vezes a gente não é um robô, mas age como um robô. Eu não consigo. Eu não posso. Por que você não pode? Porque eu sou inseguro, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo da crítica. Ei, crenças. Robô. Então, um aprendiz, muitas vezes, ele é um robô. Ele está programado para não conseguir. Aí eu encontro um cara de 50 anos que diz para mim que ele não consegue porque ele é muito velho. Aí eu encontro um cara que diz que... Aí você olha o cara, você enxerga ele de um jeito, mas ele se enxerga de outro jeito. Aí você olha o cara, vê um monte de potencial, vê ele uma pessoa inteligente, vê ele uma pessoa bonita, uma pessoa que sabe falar, mas quando você fala com ela, ela diz que não consegue. Ela se sabota. Aí ela é cheia, ela é sensível, ela é amável, ela é carinhosa, ela é dedicada, ela é competente, mas travada. Na cabeça dela, ela diz que não consegue, que ela não pode, ela se auto-sabota. Ela diz que ela tem dificuldade, ela vive preocupada, vive ansiosa, ela vive no futuro e no passado. E você diz assim, não filha, você não é isso, cara. E ela fica olhando para você e ela não entende. Por isso que tem que pegar na mão. Por isso que é um treinamento. Nós temos que passar um ano inteiro. Por quê? Porque tá cheio de drive. Tá cheio de programas na cabeça do robô. E eu tenho que dizer para ele assim, a primeira coisa que você precisa aprender. Você não é um robô. A primeira coisa que você precisa aprender é desprogramar. A primeira coisa que você precisa aprender que você é um ser humano. Aí eu começo a explicar para ele que ele é um general, que ele está vivendo no reino, que ele nasceu aqui nesse mundo para ser feliz, que ele nasceu aqui nesse mundo para prosperar, que ele nasceu aqui no mundo para alcançar os objetivos e resultados que ele veio para buscar. E aí ele olha assim, tem que desprogramar. E aí eu começo a trabalhar a identidade. Quando ele começa a entender essa identidade. Só que daí eu pego e faço ele dividir. Isso eu ensino no treinamento. Ele tem que dividir a vida dele em ciclos de 10 anos. De 0 a 10. De 10 a 20. De 20 a 30. De 30 a 40. De 40 a 50. De 50 a 60. 60 a 70. Não sei qual a sua idade. Eu encontro pessoas travadas. De 50 a 60. Só que ela não está travada agora. Agora, ela só executa aquilo que está dentro dos drives. Quando eu pego ela de 0 a 10 anos, aí eu enxergo o que o pai dela travou,
O que o professor travou? O que a mãe dela travou? O que os professores travaram? O que os líderes religiosos travaram? O que a avó, o vô, o que a família travou? E aí a pessoa fica carregando esses drives, fica carregando essas mensagens que foram gravadas lá nos 10 primeiros anos da vida, ou dos 10 aos 20, dos 20 aos 30, e ela acredita que ela é aquilo que está programado lá. Não é, não é. Então a primeira coisa agora que eu quero que você entenda, que o aprendiz, ele enxerga falar em público, ele enxerga a oratória como um problema e como uma ameaça. Como que o mago, eu vou começar a fazer agora um paralelo, como que o aprendiz pensa, como que o mago pensa. O drive do aprendiz para o drive do mago. Para o aprendiz, falar em público é um problema, é uma ameaça para o aprendiz. Para o mago é uma recompensa, é uma oportunidade. Plim, plim. Então, para o aprendiz, ele é travado e inseguro. Ele é improdutivo, ele é pobre. O que é pobre, Giovanni? É uma pessoa que não produz. Então, o aprendiz, ele é travado e é inseguro. Então, consequentemente, ele é improdutivo, ele é pobre. O mago, ele é confiante e ele é ativo. Por consequência, ele é produtivo e com isso ele é rico. Rico de dinheiro, Giovanni? Também. Mas ele é rico de resultados. Ele é rico de oportunidades. Ele é rico de conquistas. Ele é rico de prêmios. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. O mago e o aprendiz, eles são diferentes nos drives que eles têm na sua mente. O mago tem domínio próprio. O aprendiz, ele é inseguro. Ele não tem domínio próprio. Ele não sabe quem ele é. O mago, ele sabe quem ele é e ele tem domínio próprio. Então, Giovanni, como ir do pensar para o agir? O aprendiz, ele é preocupado. Ele tem dúvidas. E ele tem medo. E ele fica travado. O mago, ele tem preocupação. Ele tem dúvida. E ele tem medo. Mas ele aprendeu a agir mesmo com medo, preocupação e dúvida. Plim, plim. Essa é a diferença. O aprendiz tem preocupação, tem dúvida e tem medo e trava. O mago, ele tem medo, preocupação e dúvida, mas age. Plim, plim. Uau! Uau! O aprendiz, ele tem ele tem falta de foco. Ele não sabe fazer. Ele não tem um plano e ele procrastina. O mago, ele tem atitude. Ele tem uma mente treinada para agir. O aprendiz, ele tem ausência de habilidades, tem ausência de drives. Ele não sabe lidar com as emoções e por isso ele trava e sofre. E a pior prisão que existe na Terra, tô com a varinha branca. A pior prisão que existe na Terra, a nossa mente. A pior prisão que existe na Terra, a nossa mente. Porque na nossa mente, na prisão da nossa mente, tem vergonha, tem medo da crítica, tem timidez, tem medo de falhar, tem insegurança, tem autossabotagem, tem desânimo, tem preocupação.
na nossa mente. O mago, ele aprende, ele faz, ele arruma e ele repete. O mago aprende, pratica, faz, arruma, repete. Aprende, faz, arruma, repete, aprende e ele vai indo. Consistência. É que nem aprender a andar de bicicleta. Pedala, pedala, pedala. Aqui atrás, na minha casa aqui é uma escola. No lado tem um cara que toca, no lado tem um cara que toca violino e no outro lado tem um cara que toca gaita. O cara começou fom, 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 fom. O outro arranhar. Hoje os dois, um toca numa banda de gaiteiro, o cara toca muito. E o outro toca na orquestra de Curitiba. Ontem ele estava tocando, eu fiquei encantado vendo ele tocar. Mas ele começou arranhando. E outra coisa, todo o dia eles fazem fom, fom. Todo dia, todo dia, todo dia. Essa é a diferença de um aprendiz para um mago. Ele aprende, ele pratica, arruma, repete, aprende, faz, arruma, repete, até tocar numa banda, até tocar na orquestra. Ai, ai, para fechar a nossa aula, vou ensinar para você uma frase que você deve escrever aí. Se você tem uma caneta, pega um papel e escreve. Essa frase você vai reprogramar o seu drive. Vou ajudar você a destravar escrevendo essa frase. Você vai aprender a reprogramar seu cérebro. Ó, um mago varinha preta. Ele sabe fazer isso e coloca em prática. Essa frase você deve anotar e colocar em tudo que é lugar na sua casa aí para você enxergar. Eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar do desconforto. Eu ajo mesmo quando não estou com vontade de agir. Plim, plim. Olha isso. Várias vezes. O meu cérebro diz assim, Giovanni, larga a mão disso, cara. Você vai gastar 40 minutos da sua vida falando para esses caras aí, levando mensagem aí no Instagram, no YouTube, no Facebook. Larga a mão disso. Não. Sabe por quê? O meu cérebro não me governa. Eu domino o meu cérebro. Eu tenho, e essa é a primeira lei, eu sou autor da minha história. Eu tenho domínio próprio. Quando eu tenho domínio próprio, o meu cérebro não me domina. Eu domino o meu cérebro. Eu domino as palavras. Eu domino a voz. Eu domino o corpo. Vou repetir para você. Eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar do desconforto, eu ajo mesmo quando não estou com vontade de agir. Essa frase é incrível. Meus pensamentos não me governam. A vergonha não me governa. Medo da crítica, não me importo com o que os outros pensam. Eu não vou ser governado pela timidez. Eu não vou ter medo de falhar. Vou fazer, vou arrumar. Faz, depois arruma. Não vou parar por causa da insegurança. Não vou me auto-sabotar mais. Meus pensamentos não me governam.
E quando esses pensamentos vierem, vou ensinar para você mais uma fórmula. Quando vier um pensamento desses que o cérebro traz do passado ou do futuro, querendo proteger você, porque ele acha isso, que ele está protegendo você, quando ele diz assim, Jean, não vai lá, viu? Você vai se expor, Jean. Jean, não faz isso. Cássio, cara, não, você vai lá na frente. Cara, que tal você dar um branco? Cara, que tal se isso? E ele começa a dizer, você diz assim, né? Melhor eu ficar quietinho aqui. Ei, o mago, os pensamentos não me governam. Então, quando esses pensamentos vierem, você vai fazer assim, cancele. Obrigado pela informação. Não é necessário. Uau! Sério, Giovanni? Sério! Se o seu cérebro ele aprendeu drives que diz que você tem vergonha, que você tem medo da crítica, que você é inseguro, que você tem medo de falhar, que você tem medo do que os outros vão dizer, se você acha que você não merece, por que que você acha que o seu cérebro não pode aprender também quando você diz assim para ele, quando ele traz esses pensamentos, daí você diz assim, cancele, muito obrigado, eu já aprendi a falar. Eu estou no treinamento com o Giovanni e eu estou aprendendo a ser um mago da oratória. O seu cérebro vai dizer, tá se achando. Não estou me achando. Eu já ganhei a varinha branca e eu vou receber a varinha preta. Então não precisa se preocupar. Eu já sei como fazer a estrutura da mensagem, eu já sei como usar a minha voz, eu já sei como usar meu corpo. Muito obrigado, cérebro. Não há necessário. Então tá bom. Aí ele se recolhe. Mas daqui um pouquinho, ele volta e diz assim para você, olha, lembra lá atrás quando você fez aquela apresentação e você esqueceu? Muito obrigado, cérebro. Cancelado. Agora eu já aprendi, não é necessário mais sua preocupação. Pode ficar tranquilo, eu já sei como fazer. Então tá bom. Daí o cérebro se recolhe e você está pronto para fazer. Respira e fala com ele, explica para ele. Eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar do desconforto. Eu ajo mesmo quando não estou com vontade de agir. Eu sou um mago da oratória e vim ajudar você a destravar e aprender a mudar os drives. Falar em público não é um problema e uma ameaça. Falar em público é uma recompensa e oportunidade que você ainda nem viu. Falar em público é domínio próprio. Valeu? Boas novas. Despertar com o Mago. Terça e quinta, 7h01 da manhã. Segunda-feira, 7h01 da noite, tem Fala Especialista. Eu sempre trago um especialista que vai contar as experiências dele, como ele viveu a oratória na sua vida. E no sábado de manhã é Boas Novas com o Mago, espiritualidade. Excepcional dia, Kelly. Excepcional dia para você, mágoa. A Kelly é uma maga, está se transformando numa maga, saindo de aprendiz. Já tem a varinha branca, né, Kelly? Kelly e o Bernardo estão rumo à varinha preta. Valeu, Maurício. Excelente, que bom. Temas complexos. É um tema complexo. Olha aqui, eu fiquei 50 minutos, mas separei. E aí eu quero que você me diz, de forma clara, persuasiva e com espiritualidade. O Cássio está dizendo assim, mestre, estou perdendo as aulas porque eu ainda estou trabalhando, ainda não trabalho, é horário, estou andando, tá mudando os horários. Então, todo dia, na terça e na quinta, 7h01 da manhã, tem Boas Novas, vou ajudar você a ir de aprendiz a mago do oratório. E aprender a mudar os drives. E com isso, prosperar. Produzir. Valeu?
Ó, namastê. Namastê. Toca no aviãozinho aí do Instagram e compartilha. E depois vai lá, ó, vai lá no YouTube. Se você não me segue ainda no YouTube, vai lá e se inscreve. E tá cheio de vídeo já que eu tenho programado, eu deixo tudo lá no YouTube, é mais fácil de você procurar. Então lá no YouTube estão os vídeos em ordem e a sequência de todos os dias estão lá, gravados. Coloca lá no YouTube Mago do Oratório e me segue. Valeu? Até sábado. Vou esperar você sábado às 7h01 da manhã para Boas Novas com o Mago. Um excepcional dia.